Olá, muito boa noite, pessoal. Alexandre Rodrigues aqui. Estamos novamente no episódio do Belha Comunica, o segundo episódio do Belha Comunica, o nosso podcast da Belha Comunicação. E como eu já falei no episódio anterior, para quem acompanhou, o Belha Comunica ele foi criado para compartilhar histórias reais de empreendedores reais. É o nosso objetivo, a gente trazer clientes, a gente trazer parceiros aqui para que a gente possa compartilhar histórias, compartilhar cases, compartilhar dificuldades também, sem muita historinha, né? A gente gosta de ouvir histórias de verdade. E nesse segundo episódio, tenho a felicidade de estar aqui com a nossa cliente Catícia, né? A Cati, da Cati Lace, Moda Família. E a gente vai estar compartilhando um pouco da história da Cati Lace, um pouco da história da Catícia. E estaremos aí nos próximos minutos compartilhando um pouco. Então seja muito bem-vinda, Catícia. Obrigada, que bom estar aqui. Fico muito feliz aí de contar a minha história, a história dessa empresa que já faz um bom tempo que está no mercado. Legal, então já começando, né, sem muita enrolação, não muito tempo, são 24 anos, né? 24. Começa contando para nós aí essa história, essa grande história de 24 anos já da Cati Lace. 24 anos de registro, né, de empresa com o CNPJ. A gente começou aí, como grande parte dos empresários no Brasil começam sem o CNPJ. E aí a gente foi avançando e criamos o nosso CNPJ em 2001 com Cati Modas. E de lá para cá a gente se deparou com 2025 para registrar a marca. E aí a gente decidiu mudar um pouquinho o nome. Continua a Cati, mas agora a Cati Lace. Legal, e como é que foi essa jornada dos 24 anos, né? Porque quando a empresa nasceu, tu era a criança, adolescente. Quantos anos você tinha quando começou a Cati? Eu nasci em 82 e em 2001 a empresa foi registrada, né? A gente criou o CNPJ. Então eu tinha 19, mas eu comecei a trabalhar antes ainda, com 16 anos na empresa, né? Já existia antes. Já existia antes, como em 99. Era uma... Trabalhei em loja de potes. E aí depois que a gente foi mudando, foi ouvindo o cliente, na verdade. O que o cliente queria da nossa empresa, né? A gente conseguiu fazer isso e entender, né? Que o cliente procurava na cidade, que tinha poucas lojas de roupa e calçado, e a gente da loja de pote ali, de utilidades, a gente transformou em roupas e calçados. Entendi. E para quem não sabe, né, a Cati Lace, a antiga Cati Modas, é de Ipuaçu. Então Ipuaçu tem quantos mil habitantes? Ipuaçu, hoje 10 mil habitantes. E lá no começo? Muito menos, né? Muito menos. Muito menos. Então, acho que tinha metade de habitantes, assim. Hoje cresceu muito a cidade. E aí O município, na verdade. E aí era uma loja de 99, ficou alguns anos e aí migraram para as roupas. Como foi isso? Tu acompanhou essa transição? Sim, eu que sempre fiz as compras da empresa. E aí a gente disse, não, por indicação de algumas pessoas, alguns amigos, vão viajar, né? Encontra mercadoria melhor, mais qualidade, variedades. Aí eu sempre fui viajar, fui buscar, fui conhecer outras empresas, fornecedores. Entendi. Mas quem fundou foi a tua mãe? Não, fui eu e minha mãe e meu pai, fomos nós três juntos. Você está desde o começo como fundadora também, mas é mais familiar, e agora nessa transição tu tá assumindo. Eu que assumi. Legal, mas desde o começo você está na fundação, não é algo que veio de família. Não, foi em 1998, eu trabalhava como doméstica, cuidava criança, e aí eu morava em outra cidade. Aí meu pai disse, eu estudava, né? Porque eu trabalhava de dia para estudar à noite. Aí meu pai disse, vem morar pra cá novamente, nós vamos comprar uma loja de 1,99 e tal, né? Aí eles compraram e eu que fiquei cuidando daí, porque meu pai tinha a empresa dele. E a minha mãe auxiliava ele na empresa dele e ela me auxiliava na loja também. Aí a minha tia, né, veio trabalhar com nós como funcionária. Até agora, ontem eu estava conversando com ela, aí eu disse, Caiana, você quanto tempo trabalhou com nós, né? Ela disse, olha, foram 17 anos no total, né, somando tudo. Ela disse, uma vida. Eu disse, é verdade, uma vida, que lindo, né, a gente poder compartilhar essas histórias assim. É porque quando tem empresa de longo
longa jornada acontecem essas histórias, né? Os laços. Os laços. E aí, mas aí tua mãe e teu pai vieram junto na empresa ou não? A minha mãe. Empresa dele. A minha mãe, sim, ela me ajudou sempre, sabe? Ela que foi o porto seguro, cuidava do financeiro, da cobrança, porque a gente sempre vendeu a prazo, né? É o nosso forte, assim, a venda do prazo, né? E aí ela veio sempre cuidando disso, do financeiro. E o meu pai ficou com a empresa dele, né? Define a empresa. O meu pai tinha, ele não tem mais, ele tinha uma empresa, vendia verdura, bar, depois foi transformando em bar, vendia bebidas. Depois encerrou. E depois encerrou. E como é que tu falou essa questão do prazo? Acho que é um negócio interessante, né? Porque é bem atípico para cidades maiores, por exemplo, né? Vocês estão lá, provavelmente ter essa confiança, essa proximidade. Como é que é essa questão de comportamento do consumidor, por exemplo, de crediário, carnê, assim? Como é que é fazer isso ainda? Porque eu lembro que aqui em Chapecó tinha muito, mas depois que inventaram o cartão de crédito, essas coisas deu uma diminuída pela segurança também. Sim. Como é que é isso? Do início até 2015, nós trabalhamos com o crediário próprio. Então, a gente fazia na promissória, a gente tinha o SPC, né? Eu tive muito da frente também da diretoria do SPC lá, né? Porque precisava de algo que nos protegesse. Então, o SPC servia para isso, sabe? Para a gente conseguir dar sequência da empresa, estar realmente bem financeiramente, para que, né, a gente conseguisse vender e receber tudo que vendia e comprar de novo. E aí, em 2015, em 2010, a gente entrou de sócio na Rede Mais. Fomos convidados para ser sócio de uma associação sem fins lucrativos para fazer compras, né, com mais lojistas. E lá a gente conheceu uma financeira, especialista em área de confecção, calçado para lojistas. E aí, lá, a gente entrou, né, fez a parceria com essa empresa, essa financeira, e aí facilitou um monte, assim, a parte de cobrança, tudo foi bem mais tranquila. Daí a responsabilidade fica. A responsabilidade é da financeira, não é nossa. Entendi. Mas é um costume de consumo lá. É um costume. Faz no carnezinho, compra lá na loja, leva ao conde. Ainda a gente tem essa segurança, né? Como você disse, uma cidade menor com mais pessoas conhecidas que a gente tenha esse bom relacionamento. Entendi. E tu vem bastante para Chapecó, acaba tendo, não bastante, mas tem essa relação. Mas o que tu vê principal diferenciais em comércios de cidade pequena, cidades maiores, assim, nessa relação de consumo, assim? Eu até estou me abrindo mais agora para vender para outras cidades e também percebi isso, sabe, que é essa questão de será que realmente eu posso vender, confiar, né? Vou entregar um conde, eu posso confiar mesmo na pessoa, ela vai me devolver o conde, né? E a forma de trabalhar, né? Então é tudo diferente uma cidade pequena, né? Que uma cidade pequena, como é a loja Catilácio hoje, é moda família, porque para a gente conseguir ter um ticket maior de vendas, a gente precisa ter mais opção. Não é como uma cidade maior que pode focar num nicho. Entendi. Né? Até na época que eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, sempre focando na empresa, né? Aí o professor eu dizia, não, professor, eu quero trabalhar no nicho e tal. Ele disse, mas será, né? Agora eu também fui fazer uma mentoria. A mentora disse, será que que disse que eu queria focar no calçado? Ela disse, mas será que você continua com a moda família, né? Porque a cidade é pequena, né? É as mesmas pessoas sempre. Não é como uma cidade grande que o giro das pessoas é maior. Então a gente tem que manter aqueles clientes, tentar ter mais opções para conseguir aumentar as vendas. Quanto mais tu conseguir vender para a mesma família, para a mesma pessoa, né? Tu aproveita porque a quantidade de clientes ela vai ser limitada. Vai ser limitada, Mas é diferente, sim. E vocês nunca pensaram em tirar a empresa de lá, mudar e ir para outra Já cidade? tentamos. Já tentamos. Como é que foi essa história? Eu assim que sou mais louquinha, né? Sim. Já tentei várias coisas, assim, já tentei abrir em outra cidade, na cidade vizinha. Já pensei em ir para Xinxerê, por exemplo, que é mais próximo. Mas, assim, a nossa raiz é Ipuaçu, né? Então, parece que lá flui as coisas. A gente tem esse relacionamento bom com o cliente, com as pessoas.
Então esses laços que a gente tem, um relacionamento bom é o que faz, né, uma empresa sobreviver bem, né? É o que faz as pessoas se lembrarem, eu vou lá na Cate, eu quero uma roupa pro meu filho, eu quero uma roupa para mim e pro meu marido. Vai lá na Cate que tem. Sim. E o que tu falou, esse reconhecimento de marca, todo mundo conhecer, é pro positivo e pro negativo também, né? Porque daqui a um pouco uma marca que fica mal falada numa cidade pequena se expande muito mais rápido e morre muito mais rápido. Morre muito mais rápido, isso aí. Então, como meu pai, né, eu tenho meu pai assim como um grande exemplo, né, porque ele sempre, né, ensinou e falou assim como que a gente deveria se comportar, né, porque a gente já vem de uma família de muitos empresários. A gente tem todos os meus tios, quase os 9 têm empresa, sabe? E aí, do lado da minha mãe, são mais professores, mas assim, são todos empreendedores, não que um professor não seja. Sim, sim. E aí, a gente aprendeu a viver e se comportar nesse meio de empresário, Entendi. né? E como é que. E aí não existe uma receita mágica, né? Mas o que uma empresa tem que fazer para durar todo esse tempo numa cidade pequena, principalmente porque vai desgastando, vai cansando, vai travando. Às vezes, o que você entende que é aprendizado na tua trajetória para sustentar esses 24 anos? Eu acho que é pé no chão. É realmente querer que a coisa aconteça, é realmente ter vontade de fazer acontecer. Antes de eu ser doméstica, lá em 98, 97, eu era agricultora, né? Eu aprendi a carpir, a capinar. Legal. Aí eu lembro vinha os desafios, né? Aí a minha mãe dizia, sempre a gente trocava opinião e tava junto, ela dizia, e agora vamos fazer o quê? Eu disse, vamos continuar, mãe. Até teve uma época que eu sofri até um acidente de ônibus, sabe? Fui pro litoral fazer compras. E agora você vai parar de viajar? Ela dizia. Eu disse, não, mãe, eu vou continuar. Eu não vou voltar pro que eu fazia, né? Daí eu vou continuar. Era uma motivação. E fazer pro meu estudo, para melhorar a minha vida, para mim ter o meu carro. E hoje eu faço pelas minhas filhas, né? Sim, sim. Mas então tu foi da agricultura, foi diarista, isso antes dos teus 19? Antes dos 17. Antes dos 17. Então começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Eu tinha 16 anos, eu lembro que meu pai me emancipou para poder trabalhar. E aí tu foi fazer o quê? Logo. Aí com a loja, né? Porque com 14 anos eu limpava a casa e cuidava de criança. E daí depois, no primeiro ano, segundo grau ali, entre 15 e 16 anos, daí já fui cuidar da empresa. Entendi. Da empresa Da Cate Lasser, que já era. que já era a loja de potes, utilidades, que se transformou E aí ficava mais tua mãe e você lá. Entendi. E aí teu pai ficava na empresa dele. E aí tu já se emancipou e cresceu muito rápido. Muito rápido, 24 anos, né? A gente, Não, você como pessoa deve ter crescido muito rápido, se desenvolvido muito, porque com 17, 18 você tá ali tocando uma empresa, é desafiador, acredito. assim, tipo, não tinha celular, né? Eram outras épocas. E eu sentia que eu precisava fazer aquilo, né? Eu precisava trabalhar. Eu estava no segundo grau, hoje eu ensino médio, né? Eu precisava trabalhar para mim, por exemplo, pagar a minha faculdade, né? Aí eu cheguei na faculdade, vou trabalhar de dia para de noite poder estudar, pagar meu curso de administração. E eu escolhi administração por quê? Porque tinha a ver com o meu trabalho. Então eu fui tudo relacionando uma coisa com a outra. Então a tua vida inteira foi focada no negócio. A minha vida inteira praticamente foi focada nesse negócio. E aí em 2090, aí teve as épocas das crises, né? Crises internas que eu passei, claro, né? Que todo mundo tem, com certeza. Aí eu fui estudar, fui para outra área, assim, né? Relações humanas, fui estudar reiki, fui ser terapeuta, sou professor de yoga. Isso em que ano, mais ou menos? 99. 99. Desculpa, 2019. 2019, recente. Recente, Então, depois de quase aí 20 anos de Cate Modas, tu resolveu... É porque, assim, eu precisava aprender por que eu fazia aquilo, sabe?
descobri, assim, o porquê que eu fazia daquilo, né? Né? Por que que eu estava naquilo, né? Eu precisava me reencontrar no meu trabalho. Entendi. E aí, Depois de tantos anos, só acabou que deu uma... um bug. Você fica se questionando, né? Aham. E aí, eu fui estudar, e aí passei desafios na minha vida particular também. E aí, que daí eu parei também, fiquei 2 anos fora da empresa, ficou só minha mãe, né? E hoje, daí agora eu voltei. E eu sempre foquei mais nos processos, né? Tanto na faculdade também, eu gostava muito do marketing, fiz o meu TCC na área de marketing, e aí eu precisava entender sobre pessoas, começando sobre mim. Entendi. E aí que eu consegui entender por que que eu faço o que eu faço, por como que as pessoas funcionam, né, como que eu possa melhorar o meu relacionamento com as pessoas que trabalham comigo, com os fornecedores, né, com a minha mãe, com minhas filhas, que hoje tenho filhas, e principalmente com o cliente. E esses E a 2 anos serviram para isso. serviram para isso. A era digital, né, ela fez a gente olhar mais, e para mim fez eu olhar mais para as pessoas, porque a minha empresa, ela é uma empresa de relacionamento, precisa desse contato físico, né, é o que a gente preza na empresa, né, e é o nosso diferencial. Sim. Agora tu falou uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que é vamos pegar lá, ano 2005, mais ou menos aí, e 2025, a diferença do empreendedorismo em 20 anos de diferença? Nossa, é grande. Acho que 2005, a gente tinha o produto, a gente que podia impor aquele produto, né. Eu tinha esse produto aqui e era, né, a marca X lá, Adidas, né. A minha empresa tinha, eram poucas empresas que tinham, não tinha muito concorrente. E hoje o meu concorrente é o mundo inteiro. Então eu tenho que primeiro ver o que que o meu cliente quer, o que que ele quer pagar no produto, para depois eu ter o produto. Na época não, eu escolhi o que que eu tinha na minha empresa para vender, né. Por isso Eu que você escolhi o explica. preço, hoje não, hoje é o meu cliente que eu tenho que olhar para o cliente antes de ter o produto. E esse posicionamento assim, de formas de fazer, vou fazer, lá em 2005 fazia-se uma divulgação de alguma forma, e agora é diferente. E como é que é nesse aspecto, assim, tanto até de gestão de pessoas, que deve ter mudado muito, essa questão de marketing, o que que tu compara esses 20 anos de diferença? Em 2005 a gente anunciava na rádio. É uma coisa que permanecendo. Mas assim, onde atinge a rádio hoje é muito pequeno o espaço perto do, por exemplo, o Instagram, que nem existia na época o Instagram, hoje existe. A mídia social ela mudou, tem o WhatsApp, não existia na época o WhatsApp assim tão forte, Conversa presencial. era mais presencial, né, e por ligação, mas não existia tão forte os grupos de WhatsApp que a gente pode criar hoje. As opções são bem maiores, mais diversificadas, né. Sim. E aí, isso assim para uma empresa, ela tem que estar muito atualizada e muito querendo estar inovando, não pode ficar parada, senão ela morre, né. 24 anos, tem que ter mudança, né? Tem que ter mudança. E a questão das pessoas que tu me perguntou, hoje são muito mais pessoas ligadas com a empresa para que ela possa vender. Então hoje a gente tem a mídia, marketing, tem agência, tem pessoas que estão lá, as vendedoras, elas não podem ficar fechadas na loja, ela tem que estar sempre oferecendo produto, a gente tem o celular da loja, o WhatsApp para estar respondendo o cliente, então isso é muito forte e cada vez mais, né, eu preciso de uma pessoa, por exemplo, para estar só respondendo o cliente no WhatsApp, né, então mudou muito. E antes era o cara que entrava na loja, atendia. E daí, hoje, quantos funcionários tem na loja? Hoje 4. 4. E chegou a ter mais ou esse foi o máximo? 5 acho que a gente já teve. Há muito tempo atrás? Ou Não. É porque há muito tempo atrás, aí que nem tu disse, era mais enxuto. Mais enxuta a empresa, né, hoje não. Entendi. E como é que é essa questão? Tu falou assim, até vem de uma família assim que tem casos de empreendedores, mas
como é que é para ti empreender junto com tua mãe, com a família? É óbvio que tem desafios, é óbvio que tem lados bons e ruins, mas como é que é essa experiência, assim, de tu, 20 anos, 20 e poucos anos ao lado da tua mãe no negócio e tal? Essa separação de família, negócio, como é que é isso? É, é muito bom, assim, para mim foi muito bom, foi aonde eu consegui aprender a trabalhar, sabe? Porque eu era uma criança, né, quando eu comecei. E aí foi ali que eu consegui, eles me deram uma profissão, ser empresária era uma profissão. E aí com os conselhos deles, falando, explicando como que deveria ser, como eu deveria fazer. Aí isso me ajudou muito, né? E estar numa família, assim, numa empresa familiar, o que precisa é de respeito, né? Respeitar os mais velhos, né? É claro que como a gente é jovem, a gente pensa, não, fazer daquele jeito vai ser mais fácil. Eu preciso arriscar, dá mais vontade de arriscar. Só que com uma pessoa que tem experiência, ela vai dizer, olha, pé no chão, vai com calma, né? Então é essa a diferença, eu acredito que para mim que fez, né, eu consegui estar aí nesses 24 anos da empresa. Que é um lado puxa, o outro dá uma segurada e tal. E aí que nascem os conflitos, né? Então a gente falou daqui um pouco essa questão do respeito, ela é importante de tu respeitar a opinião dos mais velhos, enfim, a questão hierárquica, né? Também de vida, mas é isso. Muitas vezes tu vai querer ir para um lado e a pessoa para o outro, né? E aí como é que lida quando é família? É a mesma coisa, eu acho assim, quando é família ou quando não é, né? Então a gente tem que respeitar e ouvir as duas partes, por que isso, por que aquilo, né? E aí é muito de conversar, de se entender, né? Qual vai ser a direção que vamos tomar juntos, não sozinho, né? Tem que dar as mãos e seguir juntos. Então você é muito tranquila. Tem que ser Não, tranquila. tem que ser tranquila, né? Porque Mas é que nem tu disse, não é só em sociedade familiar, em todas as sociedades, né? isso, aham. Eu sempre gostei, eu trabalhei um tempo também com a Rede Mais, né, como no comitê, na diretoria, e é isso, sabe? Você tem que ouvir a pessoa, ver os dois lados, ver qual que é mais vantajoso, onde que você quer chegar, e aí para depois dar o passo, senão não tem, né? Se houver conflito, nada vai para frente. E se o outro não estiver concordando com a ideia, ou puxando para trás, vai travando as coisas. Vai travando, né? Ó, eu sou muito maleável, assim, para conversar, sabe? Porque o conflito, ele não leva a nada, né? Sim, não vai resolver. Não vai resolver nada. Entendi. E aí tu falou sobre essa questão, vou tirar um tempo para me entender e tal, e eu ia te perguntar isso. Chega um momento que em 24 anos tu começa a se perguntar se eu gosto realmente de fazer aquilo, assim. Como é que foi pra ti essa jornada? Ou deve ter acontecido várias vezes, né? Às vezes, num ano tu se pergunta várias vezes se tu tá no lugar certo. Como é que tu sente isso no teu dia a dia? Hoje? Hoje e quando passou também, né? Eu acho assim que eu encontrei uma profissão muito legal, né? Ser terapeuta, ser professora de yoga, assim, para minha alma me faz muito bem. Tanto isso tá nos meus projetos futuros, claro, né? A minha filha gosta muito desse lado, sabe? Mas questões financeiras e também o que o cliente quer, o que as pessoas procuram, o que as pessoas querem, né? Então, olhando para esse lado, hoje na minha cidade é uma loja de roupas, assim, é o que o público quer, né? E aí, por isso a gente continua nessa área, né? Então, a gente atende o que o cliente quer. E por que é o que o cliente quer, não é o que eu quero? Porque para mim sobreviver, eu preciso de um cliente. E às vezes a gente até gourmetiza demais esse negócio de, vou montar o meu negócio, vou ser inovador, vou ser disruptivo. E aí eu sempre digo que, cara, se tu não vende algo que as pessoas queiram, o teu negócio não vai pra frente. E é isso, né? Daqui a pouco, vou fazer um negócio totalmente inovador aqui, vou pegar uma ideia lá de São Paulo, aí tu bota lá em Ipuaçu, não faz sentido. Não faz sentido. Uma ideia que daqui de Chapecó levar para Ipuaçu, muitas vezes não faz sentido, né? Então, o que o meu cliente quer, essa pergunta, e é para isso que a gente tem que olhar, para o cliente, não é
só pra gente, né? Mas chega um momento não, em todo momento tem que ter uma balança também, assim, entre o que tu gosta e o que tu entrega, porque há 24 anos tu não vai estar fazendo algo que tu não gosta, né? Não. Difícil que iria se sustentar. Mas às vezes é talvez pautado muito nos propósitos, aí lá nos teus pilares, lá na tua essência, que tu vai se sustentar. Porque entre eu vender um chinelo e um tênis, pra ti não muda tanto, mas talvez o propósito por trás esteja atrelado a isso, né? Como é que Sim. tu vê isso? O propósito é atender a família, né? Então, vender um calçado, chinelo e uma roupinha para o filho, para o afilhado, para alguém da família. Então, a família, no meu caso, que eu venho de uma empresa de família, que atendo famílias hoje, então isso para mim, o meu coração bate mais forte, né? Atendendo as pessoas dessa forma, porque a família é a união, é esse lugar de cuidado, é esse lugar de relaxar, de você estar bem, estar, né, bem cuidado. Então, essa é a minha empresa, né? Atender a família e que todos se sintam bem cuidados lá. É isso que a gente quer. Sim. É oferecer a experiência da família mesmo. E oferecer a essência. E como por exemplo, assim, lá no começo era a única loja de roupas, tu falou, quando vocês se Não. transacionaram? Tinha só mais, era duas, né? Era duas de roupa. E como é que, e imagina que nesses 20 e poucos anos, muitas empresas foram chegando e saindo Sim. de lá. Como é que uma empresa que é consolidada, que é a mais forte em tempo, enfim, se posiciona quando chegam os concorrentes? Porque, assim, o concorrente numa cidade maior é diferente, né? Claro que hoje em dia, para as redes sociais, enfim, tem muito concorrente, mas tá ali pertinho, daqui a pouco, na mesma quadra que tu tá, uma cidade de 5, 10 mil habitantes, impacta. Impacta. A gente só segue o trabalho. Então, a gente tem o planejamento, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente dá o melhor em cada época, né? Então, toda semana a gente tem uma meta, tem alguma coisa para fazer diferente. Aí, a gente segue o trabalho, né? Não importa que você vai abrir uma empresa nova, que bom, o sol brilha para todos, é ótimo que tenha mais empresas na minha cidade, sabe? Fico bem feliz, porque quanto mais empregos, mais gerar, mais vamos ter pessoas circulando na cidade, né? A gente não quer que as pessoas saiam, porque o que acontece muito é que as pessoas saem para outras cidades. Então, quanto mais tiver na minha cidade, melhor. Porque a gente vai estar sempre fazendo o melhor do nosso trabalho. Sim. Porque, no independente se é concorrente ou não, a cidade tem que movimentar. Tem que movimentar. O que a gente espera é que Poçu tenha de tudo, né? O meu irmão diz, né? Ipuaçu tem de tudo, né? Tem várias barragens, tem o atendimento assim nas empresas são bom, bastantes empresas, tem a área de saúde que está melhorando bastante, então Ipuaçu tem de tudo. É bem diversificado e que a gente quer que a cidade cresça mesmo, sabe? Porque eu acho que até um receio de cidades pequenas é que as pessoas comecem a ir embora, né? É isso mesmo. Porque, tem 5 mil habitantes, se começar a sair 2, 3 famílias... Vai impactar muito, como a gente já teve quando começou as barragens lá na cidade, né? Hoje tem 3 barragens lá. Então, a primeira, assim, quando veio muito forte, ela desapropriou, né? Comprou muitas propriedades e as pessoas foram embora. Então, a gente teve ali naquela época, acho que foi ali no ano 2000, 2001, 2002, aí teve bastante gente que foram embora. Por causa das barragens. Por causa, bastante famílias. E hoje o que traz mais as pessoas? Hoje o que traz nós temos a fábrica de ração, tem um frigorífico de aves, então aí vem bastante pessoas de fora para trabalhar. Entendi. E lá a cidade é muito dividida com a comunidade indígena também. Sim, E como é que é? E aí vocês têm um caso muito específico que é públicos diferentes. São diferentes o jeito de tu atender a comunidade indígena? Qual que é a diferença na prática, assim? Ou não há diferença? Não há diferença. Hoje não há diferença. O comportamento de consumo, todas as coisas são bem parecidas. São bem parecidas. São bem parecidas. E aí, como a cidade tem esse costume, tá acostumado também, né? A gente não, assim,
é uma, como que eu posso dizer? É uma vila de Ipuaçu, eles fazem parte né, do nosso município. Nós somos né? Somos junto. Então, Não há essa separação. não há essa que nem outros separação. lugares têm. Para a área de consumo não há separação, sabe? Talvez em outras áreas pode ser que haja a separação, mas na nossa área não há separação. E aí a gente consegue atender bem com o carnê, com a venda do prazo, parcelado. É muito bom isso, sabe? A gente tem muito cliente assim, que compra parcelado. Entendi. E a comunidade indígena valoriza muito essa confiança. Eles também têm essa questão de união, de família. Sim, eles valorizam bastante. Valorizam, eu acho assim, aí às vezes a gente fica pensando, né? Por que, né, que eles nos valorizam? Eu acho que é o tempo de empresa, o conhecimento, sabe? Porque eles têm um pouco dessa desconfiança, né? Como muitas outras pessoas têm. Será que eu posso confiar naquela empresa? Será que vai estar tudo certo? Será que vão me entregar um produto bom? E eles já sabem, os nossos clientes mais antigos sabem que a gente tem o produto bom. Tem o produto que eles precisam lá na loja e a gente parcela para eles. Sim. Uhum. Então, Essa facilidade. vai construindo essa relação de confiança, Sim. né? E eu acredito que isso vá muito pela cultura, né, dessa separação, muitas vezes. Então, se eles veem que lá as pessoas acolhem e estão junto e não há distinção, não tem porque eles não se sentirem em casa também. Sim, todos são bem-vindos, todos podem se sentir em casa na nossa empresa. Sim. Todos no geral. Todos no geral. Como uma família, né? Sim. Quando vem crianças, a gente já tem o balão para criança brincar, a gente brinca com eles. Então, isso é muito gostoso, a gente acolher todos, né? E isso é uma coisa que tá na essência de vocês. Tá na essência. Um dos nossos projetos até futuro é a gente colocar para fora isso, né? Para fora da porta da loja. A gente levar para a praça. Movimento Vida Lace. Vida Lace da família, Vida Lace do dia do chimarrão, Vida Lace do dia da tarde de yoga. O movimento lá, agora nós vamos ter dia 27 de dezembro o sorteio dos prêmios de Natal, né? Então, o meu intuito é fazer isso fora até da loja, né? Que a gente possa levar para fora e fazer os sorteios, reunir mais pessoas, brincar, tomar um chimarrão. Então, colocar as crianças a andar de bicicleta, sabe? E isso tu acha que veio muito de você, da tua mãe, de um conjunto, ou da empresa ser familiar? O que tu acha que é tão forte essa questão da família lá? Eu acho que vem de mim. É? Eu acho que sim, sabe? Porque eu estou fazendo isso agora, sabe? Na época da mãe, ela era mais fechada para esses movimentos externos, né? Então, eu aprendi com os relacionamentos, com o aprendizado sobre yoga, por exemplo, né? Yoga no parque, yoga fora da empresa, aproveitar os ambientes externos, que faz bem para as pessoas, sabe? Para todos, né? E ter essa troca não só do comprar e o vender, essa troca da conversa, né? Essa troca, assim, de estar lá com as crianças, levar minhas filhas, né? Para conversar com as outras pessoas e ter essa interação. Então, isso faz muito parte de mim. E tu tá trazendo isso depois da tua saída ou antes ainda? Da minha saída, dos meus aprendizados que eu tive depois. Né? Foi muito importante essa. Foi. É meio que dar um passo atrás para dar vários para frente. Exatamente. Foi assim que tu se sentiu, mas é desafiador. É desafiador como toda a vida, então a gente tem que ter muita coragem, né? Tanto para você se olhar e aprender mais sobre si e levar isso para as outras pessoas, ter a empatia de olhar o outro como uma pessoa, como a gente é, e daí poder atender essa pessoa, servir, né? Como Jesus disse, né? A gente só aprende quando serve a outra pessoa, quando poder dar o seu melhor para a outra pessoa. E hoje vocês, lá no balcão, no dia a dia, vocês conseguem fazer muito isso. A gente tenta, né? Hoje, assim, a gente está com uma equipe mais reduzida, né? A gente está em contratação, mas a gente tenta fazer o melhor, com certeza. Claro que a gente está desempenhando outras atividades também, mas é o que a gente quer, o nosso foco hoje é atender sempre melhor o cliente, sempre melhorar. Porque nos dias atuais, com toda essa questão de concorrência, de online e tal, isso faz toda a diferença.
Eu acredito que sim, porque eu gostaria de estar numa empresa, de ir numa loja que me atendessem assim, né. Então eu só posso fazer, eu falo sempre para as meninas que a gente trabalha junto: "Vamos fazer o que a gente gostaria que fizesse conosco, trabalhar atender do jeito que a gente gostaria de ser atendido, ser sempre melhor, sempre melhorar", né. E eu gosto também de trazer cursos, trazer outras coisas para a gente poder estudar junto e evoluir, sabe. E isso é uma coisa também muito tua. Muito minha. Eu sempre gostei de estudar. É? Fez faculdade de administração. Administração. Uhum. E aí fiz a pós em gestão estratégica de negócios e nunca parei de estudar. Hoje estudo muito sobre vendas, porque como eu parei para o autoconhecimento, parei alguns anos, 5 anos na verdade. E agora eu voltei a estudar vendas, né? Porque a era mudou e eu preciso conhecer mais essa parte de vendas, me atualizar. Então tu acredita muito que o estudo faz toda a diferença. Quase toda. E eu acho que o que faz diferença mesmo é a vontade da pessoa. Se ela não tiver vontade de se melhorar, ela não vai querer nem estudar. Sim. E aí a gente vê várias empresas, principalmente empresas antigas, que chega uma etapa que ela meio que estagna ali, e aí o fundador não vai pra frente e tal, e ela só sobrevive, nem vive mais. Isso faz parte do ciclo das empresas, né. Então, lá no marketing, acho que é um dos conteúdos é esse, né. Eu lembro que eu estudei lá no segundo, terceiro período de administração, tivemos que ler um livro e aprender sobre o ciclo das empresas. Então, como chegar naquela parte lá em que a empresa ela estagna, né, ela cresce, cresce, cresce e estagna. E aí o que fazer naquela época em que ela estagnou? Será que é mudar o nome dela? Será que é investir e olhar para outros setores? Será que é fazer o quê, sabe? Para que a empresa ela comece a crescer novamente, para que ela não caia, né? Uhum. Então isso é um grande desafio para o empresário. E tu passou por isso? Passei. Uhum. Passei, desisti da empresa, fui para o autoconhecimento, fui estudar. Foi numa época meio que de estagnação. Foi uma época de estagnação, foi. Uhum. E aí a minha mãe com o pé no chão, continuou com a empresa continuou crescendo sem eu estar lá. E agora volto, trazendo novas estratégias, com um olhar mais para as pessoas, para os clientes, e trazendo essa nova marca que é a Catilace. Legal. Antes de falar da Catilace, eu queria entender assim, querendo ou não, uma cidade pequena há uma limitação de crescimento da marca, né? Que é natural, mesmo que tu continue vendendo mais e tal, há uma limitação. Qual que é o desejo da Catilace, assim? É expandir mais, expandir para fora no futuro, desbravar novos horizontes, ou vocês entendem que essa raiz de vocês lá vai entregar até que consiga entregar e vocês vão manter? A gente vai acompanhar o mercado. Mas sempre foi o meu sonho expandir mais, sabe? Sempre foi. Em 2018, 2017, a gente participou de alguns programas do Sebrae, né? E aí era pra gente ter aberto o site, né? Ter construído o site da empresa. Aí a gente não construiu, deu aquela pausa. Provavelmente a gente vai fazer isso pra frente, né? Até a minha mãe disse, há 24 anos atrás, a gente deu Cat Modas em homenagem a você, né? A minha homenagem. E agora eu faço isso em homenagem às minhas filhas, depois de 24 anos, né? Catícia, Cati, que sou eu lá, L-A de Laura, que é a minha filha mais velha, e C de Celine. Então, Catilace, juntei o meu nome com o nome das minhas filhas, em homenagem a elas, né? E é assim... E é um aprendizado dia por dia sobre isso, sabe? Assim, eu ressignifiquei o peso que eu tinha, né? De receber Cat Modas no meu nome. Hoje, assim, tá super mais leve, assim. Porque eu aprendi e entendi por que foi Cat Modas. E isso muitas vezes as pessoas nem sabem e carregam esse peso sem nem saber, né? E é um aprendizado que muitas vezes não é compartilhado em qualquer lugar, né? Não é compartilhado em qualquer lugar. Assim, eu nunca falei pra ninguém. Primeira vez aqui, né?
E aí, na época, eu lembro, né, meus pais diziam, mas como que vamos chamar essa loja? Vamos abrir, vamos continuar com a loja, vamos, né, como que vai se chamar? Ah, vamos colocar o teu nome. Aí todo mundo vai dizer, vamos lá na Cat, né? Então já saiu deles ali, né, daquela coisa, né, que o meu nome ficaria, né, que o meu nome se tornaria uma empresa, né. E agora falando nisso, é uma relação de família, tu tem tuas filhas e tal, a gente vê muitas vezes que algumas coisas que os pais nossos fazem, a gente vê do jeito diferente do objetivo, né, então, pô, foi na melhor das intenções, homenagem e tudo mais, como é que tu vê esse lado, assim, porque muitos dizem, né, que a gente só aprende a ser pai e mãe quando a gente, né, a gente aprende a entender os nossos pais. O que tu tem de aprendizado sobre isso de família, assim, de entender os pais, e agora que tu vai colocar o nome ali em homenagem às tuas filhas, tu vai se posicionar de um jeito totalmente diferente com elas. Às vezes a gente é meio ingrato, ingênuo com nossos pais. O que tu aprendeu sobre isso? Eu acho que, assim, que é só gratidão, né, hoje, assim, só tenho o meu pai com a visão do empresário que ele tem, e a minha mãe com essa visão, assim, do pé no chão, né. Então eu só tenho gratidão por tudo que eles me trouxeram, me ensinaram, e o quanto maravilhoso isso fez para minha vida, assim, o quanto eu evoluí, né, de uma criança que tinha lá uma loja para cuidar, e hoje como mãe das minhas filhas, que tenho essa empresa ainda com muito com um futuro muito bonito pela frente, sabe. E a tua filha agora tá entrando na loja também. A minha filha, assim, ela gosta até quando ela era mais novinha, ela dizia que ela ia fazer moda, né, ela queria fazer a faculdade de moda. E hoje, assim, ela me ajuda, a nossa blogueirinha também. E aí ela cada dia mais vai estar lá falando, contando as novidades, e ela tem uma boa comunicação, né, e aí isso é muito bom para a empresa, né. Sim. É uma profissão nova que eu vou ensinar ela vai executar uma nova profissão, que hoje está muito em falta no mercado. E como é que você se sente vendo tua filha na tua empresa que tu abriu com a tua mãe? Eu tenho muito orgulho. Uhum. É Muito orgulho. um orgulho ver lá. E a tua mãe? É neta, né? É. A mãe também, ela adora, fica muito feliz, assim, né. Ai, meu Deus, imagina, a avó, né. Já por natureza ter esse orgulho imenso dos netos, mas para ela acredito que seja revendo uma história também, né? Revendo uma história, é. É isso aí, revendo uma história. Que é uma nova construção, né? Mas e a ideia é que elas continuem, suas filhas lá, você tem esse desejo, a gente não controla o que os nossos filhos vão Não ter. controla. Eu apenas, eu acho, assim, que o que eu posso fazer é ensinar, enquanto ela queira estar lá com nós, trabalhando, eu vou impulsionar, vou ensinar, vou explicar como eu faço, ela já vai me ajudar. Ela já me ajuda a fazer algumas compras quando eu saio, venho aqui para Chapecó ou Xixiri, outros lugares, ela me ajuda a fazer as compras, porque ela tem um olhar diferente do meu. Ela é de outra geração, né. E aí: "Mãe, esse é bonito, esse é brega, mãe". Aí aí ela me ajuda nas compras. E ela vai ficar até que ela quiser, né. Sim. Só Porque que um negócio que eu escutei esses dias e peguei muito, que é sobre como que os teus filhos veem você no teu negócio, né? Porque para muita gente o negócio é um peso, né? E arrasta aquele peso para casa e é doloroso. E aí, como é que os filhos vão ter orgulho de assumir, de continuar, de fazer a sucessão daqui um pouco, se faz tão mal para os pais, né? aham. A gente tem que se policiar muito quanto a esse levar esse impacto do trabalho para casa, né? Mas é isso. E aí eu queria te pedir também assim, como é que é esse desafio de tentar visualizar o novo num negócio que ele já existe, que ele já tá lá há muitos anos, assim, porque eu abrir um novo negócio é diferente, pô, eu tive a ideia, vou fazer, mas eu tá ali com o meu negócio rodando e essa inovação interna, há 20 e poucos anos, ela é um pouco diferente de eu estar criando algo novo.
Como é que é juntar o novo com o antigo, assim? É olhar com gratidão pro antigo, é ver que foi um trabalho maravilhoso, que para a época que foi feito, né? Lá, por exemplo, em 2001, quando começou a empresa com o CNPJ, como que eram as vendas, como você me pediu no início, né? Então, é juntar tudo isso e olhar com muita gratidão pela época, né? Pelo que aconteceu, como foi feito, como foi trabalhado, foi viajado, foi feito as compras de tal forma, foi vendido de tal forma que a gente não tinha a financeira, por exemplo. As pessoas que passaram por nós, ter muita gratidão, sabe? Eu agradeço sempre a todos que nos ajudaram e que tiveram conosco. E daqui para frente a gente junta tudo isso, né? Todos fazem parte, né? Todos fizeram parte. E aí a gente vai, como põe tudo lá numa panela e mexe tudo e transforma numa nova receita, né? É porque essa questão, assim, tem muito... Não é teu caso, mas quando vem uma sucessão do pai fundou a empresa, vem pro filho, de ter essa ingratidão com tudo que foi feito. Pô, fizeram sempre errado, podiam ter crescido muito mais. Isso vai travando, né? É. Como eu olho hoje para os meus antepassados, né? Meu bisavô teve ele vendia de tudo, sabe? Era mercearia, vendia de tudo. Não lembro como que era o nome. Aí meu avô teve também empresa, né? Então é sempre olhar, mesmo os erros, todos os erros, os acertos trouxeram aprendizado, né? É olhar para isso com muito aprendizado. É porque qualquer coisa que tivesse sido diferente, daqui a pouco a gente nem tava aqui. Nem estava aqui. Se fosse diferente, a gente não estava fazendo do jeito que faz hoje. Então, das tuas falas, eu entendo que gratidão e família são pilares fundamentais. Tem Sim. algum outro? Além de gratidão e família que tu entende? Coração. De ouvir o coração. De ouvir o coração. É. Aí, na hora de fazer o presente lá, por exemplo, vai levar o presentinho, né? Aí, não, vamos colocar o laço mais lindo, vamos colocar o nosso coração ali, né? Então, é isso que a gente quer passar para o cliente, né? Então, até semana passada eu estava com a vendedora lá, ela disse... Aí a cliente disse, eu quero um pacote assim. Aí a menina que estava me ajudando, ela disse, mas vamos colocar essa frase, né? A própria vendedora também tem esse coração na frente para que seja uma entrega bonita pro presente ou para o que a gente estiver fazendo, né? Que não fique só naquele negócio frio do mar. Dá o dinheiro, leva a mercadoria. Tem que ter uma emoção junta, né? E como é que foi para ti viver agora? Obviamente, né? Tu falou brevemente, né? Essa mudança de nome da Cat Moda se deu pela questão de registro, né? Mas já aproveitou para ser um marco muito bonito, um marco legal que foi necessário, né? Então, se teve que ser, vai ser. Como é que tá sendo essa transição para ti de Cat Modas para Cat Lace? Que não é só o nome que muda, né? Não, a gente tá se adaptando, né? Às vezes a gente vai falar, lá na Cat Modas. Não, agora é Cat Lace. Lá na Cat Lace. E assim, tá vendo? As pessoas estão gostando, sabe? Porque alguns vêm e me perguntam, a Cat Lace, né? Eu disse, não é Lace, é Lace. Aí eu explico, ai, que lindo, sabe? O pessoal gosta, assim, os clientes estão gostando da nova marca. Seria o que já vinha, né? Dessa questão familiar. E obviamente, né? Como você está aqui, foi a gente que trabalhou junto nessa construção de marca. Ficamos muito felizes por isso. Queria que tu contasse um pouco como é que foi essa experiência também do trabalho, do branding junto com a abelha, do resultado principalmente. Sim, então foi muito bom, assim, me surpreendeu, sabe? Assim, quando vocês me apresentaram, né, que eu estava bem curiosa para saber como que seria, né, o Cat Lace, que foi o que eu escolhi. Aí a cor também foi uma surpresa, assim, né, trazer esse azul, né, essa cor bonita para a empresa, que a gente usava um laranja, né? Já fazia tempo que a gente estava cansado de trocar completamente a cor. A gente ouviu muitos clientes dizendo, nossa, como ficou bonito, como combinou para a empresa, sabe? E
E assim, o que mais me impactou foi o coraçãozinho que tá lá, ó, nem tá ali, ó, tá lá na minha camiseta. Foi aquele coraçãozinho que vocês criaram, né? Que a Mônica me falou, é o C de Catícia que forma um laço de Laura com o C de Celine, né? Então isso assim mexeu comigo, né? Mexeu com o meu coração também. Que bom. Uhum. Ficamos muito felizes. No geral, o resultado ficou muito bom. Todos adoraram, assim, a gente só teve elogios mesmo. E a gente passa por uma imersão de fato, né? Porque a gente tem que entender o negócio, a gente tem que entender de vocês essa essência para que a gente consiga transmitir. Para que, se vocês valorizam tanto a família, a gente traga aí. Se vocês são tão coração, que a gente não traga frieza ao invés de relação, né? Somos que ninguém vendo que não conhece, porque senão, se a gente não conhece de fato o nosso negócio, a gente não consegue transmitir tudo que a gente tem de bom, né? Se a gente não conhece os nossos diferenciais, se a gente não conhece a nossa essência, a gente até pode ter o nosso negócio, mas ele não vai ser um negócio que vai crescer de verdade, que vai ter a nossa essência. Então, se conhecer, eu acho que tanto o nosso autoconhecimento, né? Porque a empresa é muito espelho do dono, né? Então, o autoconhecimento como fundador, como sócio é importante, mas também entender a tua empresa, por que ela foi criada, a motivação. Eu ia falar aqui da Juliana, né, lá do Instituto York, que nos uniu. E ela, como mentora, né, mentora da empresa, sempre nos apoiou e ajudou a esse momento muito importante de transição também. E eu acho que é isso, né, a gente realmente trabalhar, né, trabalhar com foco, com atenção e tudo dá certo. Ter muita fé, né, porque eu acredito que cada um tem a sua missão. Uhum. E aí, apenas seguir, né? Olhar para cima e agradecer. Legal. Agradecer e confiar que tudo vai dar certo, né? Sempre. Uhum. Esse tempo eu li uma frase, né? Que a gente se preocupa, é normal, né? A gente tá sempre... Mas viver preocupado é acreditar que Deus vai falhar, né? E a gente, quem acredita, tem que acreditar de fato, né? Que como dizer, se tem aquele boleto para ser pago, ele vai ser pago se você vai acreditar, porque se a gente fica com a nossa energia focada na preocupação, a preocupação acaba que a gente deixa de direcionar ela para o lugar certo, né? Mas é isso, agradeço pelo papo, agradeço por ter vindo de Ipuaçu a Chapecó pra gente conversar. E para quem está assistindo aí gravado e chegou até o fim, gostaria de agradecer. Logo teremos nosso 3º episódio e foi um prazer tê-los vocês aqui. Acompanhe a Abelha Comunicação, acompanhe a Catilácio e tamo junto. Fechou. Gelou meus pés.